Muito bem, então, a gente já viu 6 requisitos para sermos arrebatados à luz do livro de Mateus, e agora vamos ver esses 6 requisitos à luz de Tessalonicenses. Lembrando que nós vamos ver, esses requisitos estão baseados nas ocorrências da palavra parúzia, né, no livro, nessas 2 epístolas. E daí vamos tirar as conclusões para a gente, então, reunir as condições ideais para ser arrebatado. Muito bem, então, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 9 e 10, a gente viu que quando o apóstolo Paulo entrou nesse texto, a gente já leu, mas como a gravação começou agora, vale a pena a gente reforçar. Teria como a irmã Danusa ler para nós, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 9 e 10? Pode ligar seu áudio, tá? Tá bom. 1, 9 e 10, certo? Isso. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam. Desculpa. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Exatamente. Essa ira que há de vir, é a expressão que a gente identifica no grego como parousia, ou seja, a vinda do Senhor Jesus. A vinda do Senhor Jesus também implica na ira vindoura, ou seja, quando o Senhor vai colocar em ordem toda a terra, né? Então vai punir os que causaram mal à terra, aqueles que foram desobedientes, incrédulos, e ao mesmo tempo também vai disciplinar seus filhos, né? Quando os arrebatar para o tribunal de Cristo, e ali seremos julgados. Então, essa condição para não estarmos cotados para a ira vindoura, ela depende de quanto nós deixamos os ídolos. E deixar o ídolo aqui não é só objetivo, no sentido objetivo. Ah, eu não adoro estátua, eu não adoro isso, não adoro aquilo, mas adora a família mais do que o Senhor, adora, ou adorar assim, ama, né? O Senhor não diz para não amar a família, o Senhor fala que é não amar mais do que a Ele. Então, amar a família, a gente deve amar. Estou trazendo aqui os exageros, né? Então, às vezes, aficionada pelo seu trabalho, em detrimento da busca pessoal pelo Senhor. Então, todas aquelas coisas que, de alguma forma, subjetivamente, concorrem com Cristo, né? Competem com Cristo, isso aí pode influenciar no nosso arrebatamento. O nosso coração é para ser pleno para o Senhor. É tanto que, quando o Senhor fala sobre esse tema em Mateus, ele diz: a gente tem que amá-lo, né, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, né? Então, isso aí indica que o Senhor não quer uma parte do nosso coração, ele quer todo o coração. Então, hoje, nós precisamos pedir ao Senhor para que ele preencha todos os espaços vazios que estão no nosso coração, porque se estão vazios, eles podem ser preenchidos com outra coisa. Então, por isso que a gente precisa de Cristo preenchendo todos os espaços. E a ausência de Cristo nesses espaços significa que é um potencial espaço para ser usado pelo inimigo, para ser ocupado pelo inimigo, pelo seu governo clandestino, não é? Então, por isso que a gente precisa deixar os ídolos. Do lado objetivo, é aquilo que é visível. Do lado subjetivo, é aquilo que é invisível, que é sentimental, né, que é emocional. O segundo pré-requisito está em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 19 e 20. Eu vou pedir para a Fabiane ler para nós. 1 Tessalonicenses, está sem Bíblia, Fabiane? Vi que você fez uma cara aí de poucos amigos. Não, é que eu tô sem a Bíblia de papel aqui que a minha mãe pegou para eu pego no celular. É que tava carregando o celular. Não, tranquilo. Então não vou pedir para a Eliane, não. Vou pedir aqui para a Pri, né? A Bíblia da Eliane é meio suspeita. Isso é uma rixa. Vocês estão de prova que ele está me devendo uma Bíblia no final do ano, né, gente? De tanto que ele me Exatamente. Vamos lá, 1 Tessalonicenses. Capítulo 2, versículo 19 e 20. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Então, vejam, o apóstolo Paulo, para quem ele pregou o evangelho, ele considerou como coroa e alegria, né? Então, as pessoas para quem nós pregamos o evangelho,
elas se tornam parte do nosso galardão, né? Ele usa essa expressão no final. Na vinda, né? Na sua vinda, então indicando que e o apóstolo Paulo se dirigiu aos Tessalonicenses, considerando-os como coroa e alegria. Então isso indica que os nossos filhos espirituais, ou seja, o alvo da nossa pregação, são aqueles que se tornarão a nossa coroa e o nosso gozo no reino vindouro de Jesus Cristo, tá? Então, o segundo pré-requisito é pregar o evangelho. Eu não posso ter uma vida mesquinha, onde essa vida de Deus que está em mim, ela está limitada a mim e não alcança os outros. Então, pregar o evangelho é um pré-requisito para nós estarmos preparados na segunda vinda do Senhor. Amém? Terceiro, vamos dar uma palhinha, então, para Eliene, para ela não se sentir excluída. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Vai lá, Eliene. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Amém. Veja, no capítulo 3, né, na versão da NN, traz irrepreensível. Né? Na RA fala coração isento de culpa. Ou seja, uma vida irrepreensível, uma vida isenta de culpa, um coração isento de culpa, é um coração que estará preparado para a segunda vinda do Senhor Jesus. E quando a gente fala de coração isento de culpa, é lidar com traumas, é lidar com frustrações, lidar com decepções. Todas essas questões precisam estar bem tratadas quando da vinda do Senhor Jesus. Do contrário, um coração que não perdoa, um coração que não libera o perdão, um coração duro, né? Um coração com espinhos, né? Que está ocupado com várias coisas, um coração que está cheio de pedras, né? Recebe a palavra com alegria, mas vem, nasce, aí a raiz, como não tem terra, ela fica exposta ao sol e é queimada. Então ela não consegue avançar, ela não consegue prosseguir. Isso é um coração que pode comprometer o seu arrebatamento na segunda vinda de Cristo. Irmã Danusa levantou a mão, fica à vontade. Uma dúvida, essa culpa tem a ver também com uma culpa, uma falta de perdão pessoal? Sim, sim. Quando eu O não me pé. auto-perdoo. Exatamente. Isso aí tem tudo a ver, viu, Danusa? E a maneira de lidar com isso é a confissão, né? É a confissão. E precisa ir diante do Senhor, confessar, pedir ajuda, né? Se a confissão entre você e o Senhor não te der a paz suficiente, às vezes talvez requer uma reparação, né? E até a pessoa que foi alvo, né, do dano ou do prejuízo e lidar com a situação, né? Pedir perdão ou clarificar a situação, tá? Então esse é o terceiro ponto. Quarto pré-requisito. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, tá? Embora não tenha o 4 ali, mas deve ter um 4. 4, versículos 13 e 15, tá? Danusa, pode ler para nós, por gentileza? Capítulo 4, versículos 13 e 15. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Pois se cremos em Jesus, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então ele trará em sua companhia os que dormem. E ele então está falando de ter esperança. Uma das coisas raríssimas nesse mundo é a esperança, tá? Então, a esperança não é só algo que vem com autoajuda, tá? Quando eu falo de esperança aqui, é a esperança de ter um viver de que irrepreensível que trará o Senhor de volta. Porque muitas das vezes a gente usa a esperança da autoajuda para benefícios pessoais. Isso é ruim? Não, não é ruim. Mas não é tudo. Não para aí, né? Você não vai prosperar para viver eternamente nessa terra. Você vai prosperar para o reino, né? Para acelerar a vinda do Senhor. Se investir nesse reino fosse o fim, quando Dario, né, teve aquela mensagem, né, que foi escrita pelo dedo de Deus, e Daniel foi lá e interpretou, né,
Então, se fosse para a gente investir, Daniel teria aceito a proposta do rei de ter ficado ali. Ele falou, pesado foi teu reino e achado em falta, né? Então, hoje, esse reino, esse mundo, está achado em falta. O que a gente deve fazer é usar dele para os fins do reino, não é? Então, eu vou saquear o Egito, eu vou trabalhar, eu vou prosperar, mas é para que uma parte desses recursos angariados, ou desse benefício obtido, se reverta para o reino. Viver como se fosse morrer e nada mais haveria, é cair nessa desesperança que o apóstolo Paulo descreve em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 e 15. Né? Então, queria até reprisar. Ora, ainda vos declaro, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Indicando aqui que, assim como os que dormem experimentarão a ressurreição para a vida, aqueles que vivem hoje e têm esperança em Cristo serão também arrebatados ou ressuscitados extraordinariamente para a segunda vinda de Cristo. Amém? Vamos lá, então, para o quinto pré-requisito. Santificar-se em tudo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Quem se voluntaria aí para ler para nós? Vai lá, Fabiane. Achou a Bíblia, né? Ou melhor, tirou o celular do carregamento? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vejam, que o mesmo Deus da paz nos santifique em tudo. Aí, o que é tudo? Tudo é corpo, alma e espírito. A santificação do corpo está relacionada a como nós usamos os nossos membros. Né? O apóstolo Paulo diz que o nosso corpo são membros de justiça. Então, lá em Romanos capítulo 10, né, diz assim: quão formosos são os pés do que anunciam as coisas boas. Então, em outras palavras, esses pés são usados para que a boca anuncie as boas novas. Então, em outras palavras, o nosso corpo deve ser santificado, deve ser usado para o Senhor. A palavra santo significa separado. Então, tudo que é santo é separado. Então, se é para santificar o nosso corpo, alma e espírito, o Senhor está dizendo: separe o seu corpo para mim, separe a sua alma, que é a mente, vontade e emoção, para mim, e o seu espírito para mim. Então, nosso ser tripartido deve ser santificado, deve ser separado para o Senhor. Como é que nós separamos a alma? Romanos capítulo 8, versículo 9. Como é que a gente santifica a nossa alma? 8, 9. 8:6, melhor. 8:6 diz assim: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Esse texto, segundo o original grego, pode ser lido da seguinte forma: porque a alma inclinada para a carne dá para a morte, mas a alma ou a mente inclinada para o espírito, vida e paz. Então eu preciso inclinar a minha mente, a minha vontade e emoção para o espírito, para colher vida e paz. Por que nossa alma, de vez em quando, ela está agitada, né? Ela está ali atormentada? Porque ela não está ancorada no espírito. Quando a gente ancora, né, começa a respirar ali, buscar o Senhor, a ansiedade vai embora. O apóstolo Pedro fala sobre ansiedade. Ele não diz que nós não vamos ter ansiedade, mas ele diz qual é a finalidade dela. Lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Depois que passa determinada aflição que eu estou passando, né, daí eu vejo, cara, a minha preocupação não resolveu nada. A minha preocupação, minha agitação não resolveu nada daquele problema, mas o Senhor proveu uma solução. Então, em outras palavras, a santificação da nossa alma é quando nós colocamos a nossa mente no Espírito. E como é que nós santificamos nosso Espírito? Nós santificamos nosso Espírito exercitando o nosso Espírito. Uma das maneiras de exercitar o Espírito é invocar o nome do Senhor, né? Em Romanos 10, 13, né? Vou pedir para o nosso precioso irmão Rafa, tem condições de ler aí ou está em outra... Eu consigo. Deixa eu só abrir aqui. Beleza. Então, em Romanos capítulo 10, versículo 13, fala algo muito precioso sobre essa questão do exercício do Espírito por meio de invocar o nome do Senhor.
Então vamos lá. 1 Tessalonicenses, é isso? Não, é Romanos 10, 13. Tá, Romanos 10, 13. Todo mundo tá a aba aberta aqui, tá muito demorado. Mas vamos lá, Tranquilo. Romanos 10, 13. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. Então, essa salvação, de um lado, ela é objetiva. Quando a gente invoca o nome do Senhor pela primeira vez, nós temos a garantia de que nós seremos salvos, né? Porque nós estamos confessando Jesus como Senhor. E na nossa experiência subjetiva, nós somos salvos diariamente, né? Das aflições, das decepções, das frustrações, né? Da falta de amor, de condescendência, de misericórdia. Então, quanto mais eu invoco, mais de Cristo eu tenho, né? Quando a gente invoca o nome do Senhor, vem uma pessoa. Há pouco eu falei Danusa, leia a Bíblia para nós. Então, a Danusa não é a Fabiane, não é a Eliene. Danusa é um nome específico. Então, eu falo um nome e tem uma pessoa por detrás desse nome. Então, quando eu digo Senhor Jesus, então tem uma pessoa por detrás desse nome, que é o Senhor Jesus. E o inverso também é verdadeiro, tá, gente? Então, se você invocar outra coisa, essa outra coisa também vai estar presente. Então, é melhor você invocar o nome do Senhor Jesus. Amém? Enfim, tem inúmeros versículos que apontam para o quão benéfico é invocar o nome do Senhor, mas vamos nos ater a esse. Então, à medida que eu exercito o meu espírito, eu me dou conta de que é como se fosse uma espírito-terapia, né? Quando você exercita seu corpo, não surge músculos? Então, quando você exercita seu espírito, o que surge? Surge a fé. A fé é o músculo do espírito. Lá em Deuteronômio, no Antigo Testamento, no capítulo 6, fala sobre inculcar a palavra no nosso coração. Olha só quais são os métodos que o Senhor fala para Moisés falar para o povo em relação à palavra dele, né? Então, ele diz aqui, ó, vou começar a partir do versículo 1, diz assim, capítulo 6 de Deuteronômio. Estes, pois, são os mandamentos e estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta para os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa. Então, a primeira maneira de inculcar, assentado em tua casa. Segunda, e andando pelo caminho. Olha só, não é só parado, é também andando. Eu posso inculcar a palavra no meu coração. E ao deitar-te e ao levantar-te. Então, a gente tem testemunho de irmãos e adolescentes que dormem com Deus, acordam com Deus, ou seja, dormem ouvindo uma palavra, uma mensagem, acordam ouvindo uma mensagem, e esse adolescente é o adolescente dos sonhos. Não é mais aborrecente. Ele, na verdade, se torna uma arma no império das trevas, né? Então, nós precisamos deitar e levantar com a palavra, ao deitar e ao levantar. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, em outras palavras, a palavra precisa estar espalhada no meu lar. Na parede, no quarto, na porta, né? Enfim. E eu preciso ter contato com essa palavra, esse contato vivo com a palavra todos os dias, né? Qual é o benefício? O meu coração, o meu espírito serão plenamente preenchidos de Cristo. E aí eu vou ter condições de lidar com as intempéries no dia. Então, em outras palavras, santificar-se em tudo, né, que é separar o nosso espírito, alma e corpo para Deus, se dá por meio da palavra, né? Quando eu prego o evangelho usando o meu corpo, né, que é aquilo que eu falei de
Romanos capítulo 10, parte final. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, indicando que os pés são formosos porque pregam o evangelho. Né? Na verdade, os pés levam a boca, né? Porque os pés não anunciam. Quem anuncia é a boca. Mas os pés são louvados, né? Nossa alma precisa estar inclinada para o Espírito. Então, eu preciso ter essa mente posta no Espírito, pela oração, pelo desfrute da palavra, por ler e orar a palavra, né? Por imergir na palavra de Deus. E eu santifico o meu espírito quando eu o exercito, né? Quer seja invocando o nome do Senhor, quer seja inculcando no coração a palavra, enfim. Então, esse é o quinto pré-requisito para a gente ser arrebatado à luz de Tessalonicenses. Então, notem, em cada capítulo de Tessalonicenses tem uma ocorrência da segunda vinda de Cristo. Tá? Tem a ocorrência da palavra parousia. Então, deixar os ídolos, pregar o evangelho, coração isento de culpa, ter esperança e santificar-se são os 5 pré-requisitos para a gente ser arrebatado à luz de 1 Tessalonicenses. Agora vamos ver alguns textos de 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Vou pedir aí para a irmã Eliane ler para nós. Eu não vou pedir para quem está com a câmera desligada, porque eu não sei se vocês estão trabalhando, se vocês estão ocupados com outras tarefas aí, mas se quiserem também, fique à vontade, se quiser ler o texto para nós, tá? Vou pedir para a Eliane aqui ler 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi criado entre vós. Então, note esse texto. Fala a primeira sentença, Eliane, por gentileza, novamente. Quando vier para ser glorificado nos seus santos. Ser glorificado nos seus santos. Então, o Senhor quer ser glorificado nos seus santos. Então, como é que o Senhor é glorificado em mim? Né? Quando é que Deus é glorificado em mim? Glória, a palavra glória, vem da expressão de Deus. Né? O que é Deus expresso? É glória. Então, toda vez que eu expresso Deus por meio de ações e palavras, o Senhor está sendo glorificado em mim. Agora, lê a segunda sentença, por gentileza. E para fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho... Então, em todos os que creem, ele quer ser admirado. Isso é um espelho, né? Isso é um espelho. Esse aqui me faz lembrar de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Lê para nós aí, Eliane, novamente, por gentileza. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Segundo Coríntios 3:18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo com o espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém. Isso aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma alusão à experiência de Moisés quando ele entrava no Santo dos Santos, lá no tabernáculo do Antigo Testamento. O que ocorria com ele quando ele saía do tabernáculo, lá do Santo dos Santos? O rosto dele estava brilhando, né? Estava resplandecendo. Então, espiritualmente, é o que deve ocorrer conosco. Porque enquanto a glória da época de Moisés era desvanecente, a nossa glória é permanente. Então, quanto mais contato com Deus, mais contato com a sua palavra, mais glória nós iremos expressar. Até que um dia nós sejamos como a imagem dele, né? A expressão dele. Em outras palavras, é como se ele estivesse nos vendo por espelho. Então, esse texto que a Eliane inicialmente leu para nós, né? Que é 2 Tessalonicenses 1:10, bem ilustra isso, né? Quando vier para ser glorificado nos santos, nos seus santos, e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então, crer no testemunho, né, de que a palavra é capaz de transformar, ela é capaz de nos mudar, e, consequentemente, isso também se aplica a mim que creio, né? Então, a gente abre espaço para ser glorificado, admirado, Cristo ser glorificado, admirado em nós e por meio de nós. Então, isso aqui é subjetivo, é questão de vida, né? Então, nós somos aquilo que comemos. Se você come da palavra, se alimenta da palavra, você vai expressar a palavra.
Tá? Sétimo pré-requisito e último. Vou pedir para a Danusa ler para nós 2 Tessalonicenses, capítulo 2, melhor, versículos 1 e 3. Aí, Danusa, você lê o 1 e depois você pula para o 3, tá? Não precisa ler o 2, não. Irmãos, nos que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, filho da perdição. Então, a segunda vinda de Cristo se dará quando duas coisas acontecerem. A apostasia, o que é apostasia? O que é apostatar da fé? É abandonar a fé, é distanciar-se do ensinamento dos apóstolos. Então, quando eu e você nos distanciamos do ensinamento dos apóstolos, nós estamos correndo sério risco de cair na apostasia, de ser um apóstata, né? Apartado da fé. Então, as coisas relacionadas à nossa fé, que é Deus, a Bíblia, a fé em Cristo Jesus, a nossa salvação, né? A um só Deus, a um só Deus e Pai de todos, né? A triunidade. Quando eu apóstolo, essas coisas já não me impactam, já não me dizem mais respeito. Então a segunda vinda de Cristo vai ser precedido disso. Cristãos vão abandonar a fé. Então, eu, como um pré-requisito para eu ser arrebatado, eu preciso vencer a apostasia. E segundo, o homem da iniquidade. Eu também preciso vencer o homem da iniquidade. Por que eu preciso vencer o homem da iniquidade? Porque no surgimento do anticristo, ele não vai vir como malzinho nos 3 anos e meio iniciais. Ele vai vir como um líder mundial bonzinho, que vai pôr fim a todo o desequilíbrio de má distribuição de renda, vai pôr fim aos grandes caos sociais que existem na Terra. Então, todas essas coisas serão solucionadas, a guerra não existirá mais por 3 anos e meio, porque ele vai estabelecer a paz. Mas ao fim dos 3 anos e meio, ele vai ser golpeado de morte, e ele então vai ser ressuscitado. O espírito de Satanás vai entrar nele, e ele vai deflagrar a grande tribulação, perseguindo os homens da terra. Por quê? Porque é muito comum nos homens adorar outros homens, né? Principalmente aqueles que são bons. Mesmo João, ele adorou o anjo, né? Vamos ler aqui. Quando ele estava recebendo aquelas revelações, né? Lá em Apocalipse, ele, impressionado lá, se quedou diante do anjo, e o anjo repreendeu ele. Então, por quê? Porque a gente tem essa tendência de adorar a pessoa errada, né? Então, aqui. Vou pegar aqui, não estava no meu script, mas vale a pena a gente tocar nesse ponto, né? Sermos ajudados nesse aspecto. Não é que a gente é ingrato com as pessoas que nos ajudaram, algo parecido, mas a adoração é somente a Deus. Capítulo 19, versículo 10 de Apocalipse. Vou pedir para a Natália ler para nós. Tem condições de ler aí, Natália? Apocalipse, capítulo Tenho, deixa eu só 19, procurar aqui. versículo 10. Versículos 10 e 11. Ou melhor, é o 10 mesmo, só o 10. Fala pro Rafa aí que ele tá mal criado. Aí eu me ajoelhei aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele Sim. me disse: Nada faço, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e seus irmãos que continuam fiéis à verdade revelada por Jesus. Adore a Jesus, pois a verdade revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito entrega aos profetas. Então, João ficou tão impressionado com as revelações que ele foi lá e se prostrou diante do anjo. Mas, graças a Deus, o anjo disse assim, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus.
Ou seja, nós somos gratos às pessoas que nos ajudam, mas essas pessoas não são dignas de adoração, né? Então, isso aqui é uma advertência para a gente não cair no engodo do homem da iniquidade. Qual é o problema? A palavra iniquidade, ela sugere uma troca de autor, né? Então, por exemplo, Satanás, né? Antes de ser Satanás, ele era Lúcifer. Ele era um anjo de luz e ele tinha atribuições que Deus deu para ele. Então, tudo aquilo que Deus deu para ele tinha um fim, uma finalidade, dele cumprir o propósito de Deus. Só que num belo dia, ele atribui a si mesmo a fonte dos dons que ele tinha, da beleza que ele tinha, da formosura que ele tinha e da inteligência que ele tinha. Então ele troca a fonte. Rapaz, não é que eu sou bonito mesmo, não é que eu sou isso, não é que eu sou mesmo. Aí ele, o eu, né, assume o lugar que era de Deus. Então isso é iniquidade. É quando nós trocamos a fonte, né? Esquecemos. Nabucodonosor, por exemplo, foi outro que também, né, recebeu lá um reino glorioso pela ajuda de Deus, mas daí num prazo de menos de um ano ele vai lá, esquece de tudo e se exalta e vira uma fera, né? Vai pastar, ele pasta como boi, até que passa um tempo, se arrepende e daí ele volta a si, né? Sai da insensatez e volta para sobriedade e ali é ajudado a glorificar o verdadeiro Deus, né? Então esses são os 7 pré-requisitos para a gente então ser arrebatado. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 e 10 é deixar os ídolos, e os ídolos aqui, principalmente os de ordem subjetiva. Segundo, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19 e 20, que é pregar o evangelho. O apóstolo Paulo considerava os irmãos, né, para quem ele pregou o evangelho como coroa, né, dele. Depois nós temos 1 Tessalonicenses 3,13, que é um coração isento de culpa. A gente precisa tratar e lidar com o nosso coração, para que no dia da vinda do Senhor não tenhamos nenhuma pendência, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, né? Já falei que está faltando um 4 ali, 4, 13 e 15, mostrando que a gente precisa ter esperança e não ser como os demais homens que não têm esperança, né? E essa esperança é a ressurreição do Senhor, é a sua segunda vinda, e por isso eu preciso estar preparado. 1 Tessalonicenses 5, 23, eu preciso ter todo o meu ser santificado, corpo, alma e espírito, na vinda do Senhor Jesus. Santificar é você separar-se para Deus, né? Deus é o dono do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, que é nós sermos glorificados, né? O Senhor ser glorificado em nós e ser admirado em nós. Isso aqui diz respeito à expressão. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 e 3, é vencer a apostasia e a iniquidade. De um lado, nos firmar a fé, né? Hebreus capítulo 2, né, diz que a gente deve se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. E, por fim, a iniquidade, tomar cuidado com aqueles que assumem o lugar de Deus e substituem a glória do Deus vivo pela glória do homem. Então, isso aqui é uma advertência para nós. Então, esses são os 7 requisitos para a gente ser arrebatado. No nosso próximo encontro, nós vamos entrar com mais detalhes naquele gráfico, né, que eu apresentei para vocês, abordando mais esses aspectos aqui do arrebatamento. Amém, amados? Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu já havia dito para a Pri que eu tenho um compromisso daqui a pouco, então eu vou sair e deixar-vos à vontade aí para desfrutar do que a gente compartilhou hoje. Muito bom, obrigada, irmão. Nada. Até a próxima. Até, Tchau. obrigada. Eu queria fazer um comentário aqui com vocês do item que ele falou, coração irrepreensível, né? Isento de culpa. Para mim foi muito forte, porque o coração irrepreensível, ele é irrepreensível na ótica de Deus, então a régua sobe, né? Porque quando a gente olha, já fiz tanta coisa errada, isso é o de menos. Tipo, a gente tem um nível de avaliação, uma autoavaliação, que a gente vai considerando aquilo pequeno, né? Mas quando fala que ele vai avaliar o nosso coração no dia da volta dele, e ele vai, né? É bem forte esse texto, todos esses que a gente leu, porque no começo ele leu que quem não tiver nesses requisitos ficarão para a ira do Senhor, né? A ira vindoura. Então, tipo, é muito forte saber que Deus vai olhar e procurar um coração irrepreensível aos olhos dele que é santo, né? Sem culpa, um coração isento de culpa aos olhos dele. Então, isso para mim é bem profundo, assim, porque
a gente tem os nossos níveis de avaliação, né? Mas aos olhos de Deus, eu estava falando com o Rafa ontem sobre isso, né? De vários assuntos que a gente aconselha e tal. A gente ontem ficou falando sobre, enfim, porque vocês sabem, né, que o nosso testemunho envolve vivenciar pornografia e tal, então sempre acaba vindo essa temática nas pessoas que a gente acompanha. E aí eu tava falando para ele, amor, tem tanta gente que vence a pornografia, mas considera que o palavrão é uma coisa ok, entendeu? Só que se você parar para ver, o palavrão é como se a pornografia saísse dos teus olhos, mas não saiu da tua boca. Ou seja, continua no coração. Então é como se fosse para camadas mais profundas, sabe? A gente vai meio que relativizando, isso ok, porque é o nosso nível, mas Deus é 100% santo. Ele não consegue compactuar com os pingos. Óbvio, não seremos 100% do tempo 100% santos. Mas essa consciência ampliada me faz avançar muitas casas. É isso que eu penso, sabe? Quando eu ganho consciência, cara, é sobre um coração irrepreensível, né? Então foi isso que me tocou hoje. Quero ouvir vocês. Posso falar uma coisinha? O Não, você não que você- levanta a mão, não vai falar, não. Vamos seguir uma fila, tem que ter ordem decente nesse negócio. Você Eu não pegou vi que a sua senha? mão estava levantada, Rafa. Pode ir lá, vai. É tão interessante isso que você falou, que entra também sobre cultura. Por quê? Eu estava pensando assim, aleatoriamente, avaliando assim sobre cultura, e, por exemplo, parece que é na Índia, acho que é a Índia, toda criança, numa parte, não sei se toda, mas numa parte da Índia eu vi que toda criança que nasce menina, eles matam. E quando as pessoas se encontram, acabam chegando no Evangelho, né, abrindo os olhos para Jesus, é difícil eles mudarem essa cultura, porque até então, para eles, era como se fosse uma lei fazer isso. Então, quando você falou assim, que é num nível maior de santidade, é igual assim, você vai no Nordeste. Eu morei lá e eu usava roupa curta na época, e acabando me expondo. Aí eu fico assim, lá é normal você usar. Aqui em São Paulo, você não acha normal uma pessoa. Assim, as pessoas hoje estão usando qualquer tipo de roupa. Mas eu lembro que antigamente eu não usava roupa curta de lá. Tanto que quando eu vim, eu mudei tudo. Por quê? Porque não cabia as roupas de lá. Então, isso é além da nossa cultura, além do nosso aprendizado. Porque, igual você falou, o nível com Jesus é muito maior. É o que para ele é verdade, o que para ele é correto, e isso a Bíblia nos diz, ela nos ensina sobre isso. Então, junta uma reflexão que eu estava fazendo ontem sobre a cultura, tipo, Senhor, abre os meus olhos para o que dentro de mim ficou uma cultura, uma coisa cultural, igual o pessoal fala assim, sempre tem um jeitinho brasileiro, que é o tipo engano, a tolerância, é o atraso, e isso não é legal, porque você é uma cultura nossa, só que não é agradável aos olhos de Deus, porque eu estou enganando, aí você não se importar com atraso. Quando eu marco com alguém, por exemplo, nós marcamos uma reunião, você tem que respeitar o tempo dessa pessoa, porque é algo muito valioso para todo mundo nos dias de hoje, é o tempo. Então, eu não estou respeitando o tempo. E isso é uma coisa cultural que também a gente tem que tomar cuidado, né? Então, foi muito legal o que você falou, Pri, porque eu lembrei disso que eu estava refletindo ontem. Muito bom, muito bênção. Obrigada por compartilhar. Gente, que bênção, né? Eu acabei entrando um pouquinho atrasado, já participei dessa mesma aula algumas vezes com o Evilásio, né? Sempre que ele faz o aperfeiçoamento de liderança, né? Eu participo e é sempre muito edificante, né? Então, o que eu sinto de compartilhar, assim, né? Só porque realmente esse tema, quando a gente olha os pré-requisitos do arrebatamento, a gente muitas vezes pode sempre ler uma informação numa perspectiva do Espírito e aquilo virar um fruto que vai cooperar para o que Deus quer, ou a gente pode, sem perceber, receber a mesma informação com uma perspectiva da nossa alma que vai gerar inquietação, culpa, peso e nem vai produzir nada, né? Então, acho que vale a pena só reforçar alguns pontinhos aqui rápidos, né? O primeiro ponto que eu acho que é importante é entender, assim, o Edilásio nem falou, né, por conta do tempo hoje, sobre a perspectiva, né, que ele vai trazer aqui relacionado àquela linha do tempo e essa questão relacionada à visão, né, da diferença do momento do arrebatamento e do trono, né? Muito legal entender isso.
isso acaba sendo uma visão teológica relacionada ao medo, né? Tem pessoas que são pré-tribulação, pós, e o Evilásio crê, né, nessa questão medo também. Mas basicamente é o quê? É uma crença que esse primeiro arrebatamento vai ser voltado aos vencedores, né? Aqueles que são os filhos maduros, e depois o restante vai ser salvo, mas vai passar por um processo de disciplina, que é a tribulação, para depois, né, reinar com Cristo. Independente da tua visão teológica, acho que vale muito a pena vocês estarem abertos para os próximos ensinos relacionados a isso, porque isso traz um ganho surpreendente, né? E isso, para mim, faz muito sentido. Por quê? Porque, de fato, quando a gente vê a régua, né, relacionada ao arrebatamento, pela nossa ótica humana, parece que ninguém vai passar dessa régua aí, né? Então, faz muito sentido entender que, de fato, alguns vão ter que passar por um processo de disciplina, né? E essa disciplina não é a disciplina que vai te aprender na nossa casa e tal, é realmente um processo de aperfeiçoamento e aumento de consciência na marra, né? Por quê? Porque a gente muitas vezes está dentro de uma realidade que a gente fica muito distraído, muito ocupado, então é difícil a gente ganhar consciência, muitas vezes a gente, né, fala a verdade, né? Muitas vezes a gente só ganha consciência de algumas coisas ou quando a gente está lascado ou quando vem alguma situação externa, né? Familiar ou uma situação muitas vezes de doença e tá amarrado, a gente não vai precisar viver isso, mas o importante é entender que existe esse processo de consciência que nos leva a um novo andar, um novo agir, né? Que tem a ver com essa separação. Então, ganhar essa perspectiva é muito importante, por quê? Porque nos faz se antecipar a esse processo de aperfeiçoamento. A palavra fala que Deus escolhe o homem de dons, né? Para o quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Para o quê? Para a obra do ministério. Para o quê? Para que a gente cresça na estatura de Cristo e não sejamos mais como meninos, né? Então, esse processo é o processo de aperfeiçoamento intencional, onde eu vou ampliando a minha consciência. Beleza, então, dentro disso, no ponto, tem a ver com essa questão, né, de entendermos que o agir de Deus, ele acontece de forma natural ao contemplarmos, que foi esse texto que nós lemos, né? E nós, com o rosto desvendados, somos transformados contemplando a Cristo até nos tornarmos a sua imagem. Então, por que é importante entender isso? Porque existe um fator aí que é o fator da graça de Deus, né? Que é manifesta a partir da contemplação. Então, contemplação não é ficar venerando, né? Quando você contempla, é o quê? Você, de fato, está, né, de fato, com os olhos, né, para aquilo. Então, quando eu estou com os meus olhos, né, no Senhor, na obra do Senhor, em quem é o Senhor, eu sou transformado naturalmente na imagem dele. Então, há um processo natural de separação. Porque quando eu estou no Senhor, naturalmente eu me separo. Então, eu estou mais sensível ao Espírito, as coisas de Deus começam a ter mais força dentro de mim, eu estou inclinando para o Espírito e tudo mais. Então, por que isso é importante? Porque esse processo de ser irrepreensíveis, né, é impossível na nossa força humana. É impossível. É impossível a gente ser irrepreensível na nossa força humana. Mas no Espírito é totalmente possível. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lutar com todas as minhas forças e tal? Não, eu só preciso me aproximar de Cristo. Porque quando eu estou em Cristo, nova criatura sou, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Então, quando eu me aproximo de Deus, ele se aproxima de mim. E quando eu me aproximo dele, eu sou transformado. Então, qual é o ponto de atenção? O ponto de atenção é o último ponto que ele falou, iniquidade. Porque quando eu me aproximo dele, a separação e a santificação é natural, não é pesado. Mas quando eu, né, me afasto intencionalmente de Deus, daí eu corro o risco de ficar na iniquidade. O que é iniquidade? Quando, de fato, o pecado, ele nem me constrange. Quando o erro, ele já nem me toca. Quando eu, de fato, estou, né, cauterizado. Então, eu só preciso ter este cuidado e me aproximar do Senhor. E quando eu me aproximo do Senhor, as coisas, elas fluem, porque minha consciência aumenta, minha comunhão aumenta, minha sensibilidade aumenta, e é demais, tá? Então é isso, gente. Queria ouvir vocês, caso alguém queira compartilhar. Estou muito feliz com a presença da Natália Oliveira, mais conhecida como minha prima. Eu tô aqui, uma na casa e ouvindo. Eu que bênção que você está aqui, fiquei feliz. Feliz também de participar, de poder compartilhar um pouco do conhecimento com vocês e fazer parte agora, né, da minha história, buscar mais a Deus e estar mais na presença de quem está na presença dele. Isso para mim vai ser muito importante. Tá bom. Que bênção. É isso, Nath, vamos junto, né? É o conhecimento. Gente, eu queria ouvir vocês, mas alguém tiver
Se quiser compartilhar, manda ver. Eu vou ter que acompanhar agora com a câmera fechada, porque eu estou a caminho lá da reunião da igreja, então eu vou ter que agora ir pro Uber. Então eu estou indo correndo, mas eu estou ouvindo vocês, tá? E se não tiver mais ninguém para compartilhar, queria pedir para alguém orar para a gente encerrar. Mas vamos compartilhar, vocês que têm tempo, tá? Mas alguém quer compartilhar? Creio que não, acho que a gente já encerra, né? Só hora e encerramos. Eu também tenho que sair agora. E é isso, foi bênção, né? Para todos, eu creio. Amém. Glória a Deus. Então já aproveita e ora aí você então, para encerrar. Amém. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, aprendendo um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Nós te agradecemos pela vida do irmão Evilásio, que tem se disponibilizado a trazer um pouco, Senhor Jesus, daquilo que o Senhor tem derramado, da porção que o Senhor tem derramado sobre a vida dele, para que venha sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos pela oportunidade de cada um que aqui esteve, o Senhor conhece nossas realidades, o Senhor conhece nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem colocado, Senhor, na nossa mesa, que nós temos ceiado contigo, nós temos participado, Senhor, da ceia do Senhor, todos esses dias. Nós temos sido alimentados, Deus. Que o Senhor venha falar conosco de maneira poderosa sobre todas essas características que o irmão Evilásio trouxe para nós. Que o Senhor venha trazer um entendimento, Senhor, em nossas vidas. Que nós venhamos ter uma expansão cognitiva de tudo isso e mais do que isso, que o mover do Espírito venha sobre nós. Que nós venhamos ter, Senhor Jesus, um nível de consciência maior sobre algo que foi falado aqui tão fortemente, Senhor, que essa pureza de coração, que é esse coração irrepreensível, que isso não nos traga peso, não nos traga julgo, mas nos traga, Senhor Jesus, a alegria e o discernimento de buscar essa verdade do Senhor sobre as nossas vidas. Nós possamos estar crescendo em Ti, em conhecimento e em graça, e que isso não fique, Senhor, represado em nossas vidas, mas que isso venha se multiplicar sobre outras vidas. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, tchau. Boa noite, meninas. Boa noite, meninas. Acho que tá só as meninas aqui. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, gente.